só esse neném, né? Tem a casa, quem tem outros filhos, marido, enfim, a volta ao trabalho. São várias questões que envolvem este momento bem delicado que a mulher se encontra. Porque ser mãe, a gente sabe que é sinônimo de amor, mas será que também está sendo sinônimo de exaustão? E quem é que vai perceber isso? Será que a mãe percebe? Ou será que a família percebe? E será que tem essa estrutura toda ajudando esta mãe? Ai, gente, é tanta... Olha, quem já passou por isso sabe que é bem difícil. É uma delícia ser mãe, né? Mas é claro que tudo tem ônus e bônus na vida. E ser mãe também. Tem o ônus e tem o bônus. E aí nós também fazemos a segunda pergunta. Quantas mulheres estão sorrindo, né? Mas por dentro estão esgotadas. Mas não dizem, não contam. Por quê? Porque, como eu disse no início, as mulheres se sentem na obrigação de dar conta de tudo. Portanto, hoje nós falaremos sobre isso, sobre a romantização da maternidade, que muita gente realmente romantiza, que é lindo, que é uma delícia, e é mesmo. É lindo, é uma delícia, é um momento gostoso, mas a pressão social e o medo de não dar conta, como identificar o esgotamento materno, a culpa de não dar conta contribui para o esgotamento? A falta de rede de apoio, essa estrutura toda que a gente imagina que uma mulher possa ter, deva ter, às vezes ela não tem. E é isso, os desafios de uma mãe. A gente vai conversar então já com Tatiane Cardoso, psicanalista clínica especializada em mulheres. Mães! Hoje o brinde é para as mamães. As de primeira viagem, as de segunda viagem, até as de oitava viagem, como foi a minha mãe, né? A todas as mamães, então, um brinde pra você, mamãe, que tá aí com seu bebezinho no colo, amamentando, passando por esse momento lindo e delicado. Pra você, mamãe, saúde e vida longa. E olha, muita calma, cautela, tudo vai dar certo, tá? Tudo se ajeita no final. Para todas as mamães que estão por aqui também, ó, todas, a gente volta já, porque o programa é ao vivo. Estamos ao vivo aqui na TV Gazeta e ao vivo também no Instagram, @GiselleAlmeidaOficial. Volto já. Repare bem, pode acontecer com você fraqueza, formigamento e dores nas mãos. Às vezes aparece uma manchinha clara, esbranquiçada ou meio avermelhada pelo corpo. Ela não coça, não dói. E se algo encosta nela e você não sente nada, cuidado. Pode ser hanseníase, viu? Uma doença séria que evolui para casos graves sem tratamento. O contato não transmite. Perigo mesmo é não tratar. O tratamento é de graça e feito pelo SUS. Mas tem que seguir certinho até o fim. Isso é essencial. Concluiu o tratamento? Aí sim, tá curado. E a ALMT está na luta. Criou uma frente parlamentar que destinou 2 milhões para o Estado atuar contra a hanseníase. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo encarou o problema da BR-163 e fez 230 quilômetros de duplicação. Hoje está muito melhor a rodada do estado do Mato Grosso, divisa a divisa, né? Não temos mais os buracos, economia com combustível, economia com tempo. A família fica bem mais calma agora quando a gente sai para a estrada, né? E até o final deste ano serão mais de 7 mil quilômetros de asfalto novo.
Hoje, quando eu entro no carro para fazer esse trajeto, fazer uma viagem, é muito mais tranquilo, né? De ver que a minha família e ver quem eu mais amo tá em segurança. É um governo que vai lá e faz. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Estamos de volta. E olha, nós estamos entrando no mês de maio. Pois é. Ainda não é, mas já é. Para mim já é mês de maio. E o mês de maio é um mês lindo. E a gente fala aqui sobre muitos assuntos que se referem ao mês de maio. Mês de maio é o mês das mães. Pois é, e a gente falou agora, no início do programa, vocês escutaram eu falando sobre o assunto, né, de hoje. Um dos assuntos de hoje. E aí, quando a Tatiana entrou aqui no estúdio, eu falei, nossa, nós já estamos no mês de maio. Ela, não, ainda é abril, verdade. Mas logo será maio, então tá tudo certo. Tatiana Cardoso, psicanalista clínica especializada em mulheres, está aqui comigo. Muito obrigada, Tati. A honra é minha mais uma vez de estar aqui com você. Que assunto esse, hein? Que assunto. Desafiador, mas cheio de amor também. Desafiador e cheio de amor, exatamente. E outra coisa, quando eu falo que tem ônus e bônus, na vida tudo tem. E ser mãe também tem. Sobre isso. Não tem como se falar assim, ai, mãe é só amor, mãe. E outra coisa também, eu não acho que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, sabe? Não concordo. Talvez porque comigo não tenha sido assim. Eu acho que é uma construção, né? Mas é muito difícil. É bonito e a gente fala, quando a gente fala, ai, como é bonito, como é lindo, a mãe amamentando, ai, que cena linda. A gente começa a romantizar e a gente esquece que tem um lado bem difícil. Mas enfim, quem quer ser mãe vai passar por isso, não tem jeito. Né? Este é o caminho de todas as mamães. Sim. Umas terão mais apoio, a rede de apoio será maior, umas terão uma mãe sempre por perto, uma outra pessoa, sogra, sempre por perto ajudando, outras não terão. São histórias diferentes. Sim, são histórias e contextos diferentes e nós estamos aí. É a porta do Dia das Mães, né? Como você disse, maio é amanhã. Maio é amanhã. E nós, no segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. Mas eu quero iniciar essa fala hoje, Gisele, que muitas mães estão sendo celebradas por fora, mas estão esgotadas por dentro. Exatamente. Eu disse aqui, ó, quantas mulheres estão sorrindo por fora neste momento e completamente esgotadas por dentro. Sim. E elas dificilmente vão dizer que estão. Sim. Porque são mães, né? Não podem, tem que segurar a onda. É algo assim, eu preciso dar conta de tudo. E quando eu digo eu preciso dar conta de tudo, eu assumo internamente uma culpa. A culpa, como eu vou expor essa culpa se agora eu sou mãe? Mas não é sobre isso. O cansaço é normal. O que não é normal? A sobrecarga. Então, muitas têm medo de dizer, estou cansada. Porque mãe não cansa. Isso, porque tem que mãe dar não, conta de tudo. Ó o recado. Mãe não pode ficar cansada, entendeu? Mãe não cansa, mãe não pode dormir depois do almoço, tem que cuidar do bebê. Mãe tem que fazer o almoço, mãe tem que fazer os lanchinhos, mãe tem que estar preparada quando o filho chega da escola, tem que buscar o filho na escola, enfim, mãe não pode cansar. Olha o tanto de coisa que a mãe tem que fazer. Isso, você entende que o que você disse aí é um acúmulo de responsabilidade, de funções. Então, mãe pode sim sentir cansaço. E sono, né? E pode dormir. Pode pedir para o marido, não, leve buscar o filho. Mas mãe precisa cuidar de si. Porque quando ela não cuida de si, ela acaba tendo um esgotamento emocional. E esse esgotamento emocional vai refletir, sim, na vida de todos que estão ao redor dela. Então, mães precisam se cuidar, sim. Mas, na realidade, o que nós vemos, talvez, é uma sociedade que julga esse papel tão importante e desafiador, dizendo que não há cansaço para mãe, que mãe pode, sim, acordar de madrugada, perder noite de sono. Normal! E no outro dia ela precisa estar sorrindo. Tem outra questão também, né? O que eu escuto muito. Não quis ser mãe? Isso. Não queria tanto ser mãe? Agora aguenta.
aguenta o rojão agora, né? E é por isso que muitas mulheres estão adoecendo de forma silenciosa, porque elas têm medo de expressar esse cansaço. E você disse algo fundamental no início, que é sobre a rede de apoio. Muitas têm, muitas não têm. E eu estava conversando com você um pouquinho ali, né? E não tem como não compartilhar. Eu sou avó 17 dias. E eu pude acompanhar e tive o privilégio de acompanhar a minha filha desde o nascimento, em todos os dias. Fiquei lá os 7, os 10 primeiros dias dormindo com ela ali, com a bebê, tudo. E é desafiador. É uma adaptação fora do normal, onde a mulher, a mãe, ela está vivendo ali uma nova estação. Então tudo é novo, mas ela não precisa dar conta de tudo. Então nós precisamos sim ter essa rede de apoio, mas o desafio é, e quem não tem? E quem não tem, faz o quê? Faz o que não tem? Quem vai não buscar. Quem não tem essa rede de apoio precisa buscar, mas para buscar ela precisa entender que ela precisa e que não é fracasso reconhecer que eu preciso de ajuda. Quantas mulheres chegam nesse estado após 30 dias exausta, mas de uma estafa emocional gigantesca? Sabe por quê? Porque ela colocou que ela não vai precisar de ajuda, que ninguém precisa ajudar, nem mãe, nem pai, que agora é só ela e o marido, porque ela precisa dar conta daquilo. Eles fazem disso até uma escolha, né? Nós escolhemos, então só nós dois cuidarmos, que a gente vai dar conta e a gente vai fazer um revezamento aqui. Durante o dia eu fico, à noite ele me ajuda. Mas, gente, o bebê, ele dá tanto... Bom, a gente está falando aqui algo que todo mundo já sabe. O bebê dá tanto trabalho, né? O bebê não é que ele não só dorme, não. Não. Ele dorme bastante, mas tem que dar banho, tem que amamentar, ele chora, e aquele que tem cólica, e aquele que não dorme direito à noite, e acorda várias vezes. E você sabe que eu já tinha me esquecido, depois de 22 anos, que a minha filha mais nova tem 22 anos, como é também desafiadora a amamentação. Eu até questionei e brinquei com a minha filha, dizendo assim, ó, Deus podia deixar um pouquinho mais fácil essa amamentação, tipo um botãozinho, ou algo assim, porque a mulher já está naquele estado já difícil pós-parto, com dores se foi cesárea ou mesmo que foi normal, com o corpo ainda dessa forma, e ela precisa amamentar e é um ato de amor. E você sabe que, na maioria das vezes, ela se cobra tanto por esse ato de amor que ela cansa mentalmente. E às vezes o leite não vem, tá? Às vezes não vem, e aí por causa é o perigo. Disso. Isso, porque ela está se sentindo tão culpada porque, meu Deus, se eu não amamentar, eu não estou dando este ato de amor ao meu filho. E eu quero te dizer nessa manhã que a amamentação é sim um ato de amor, mas a sua presença é mais. Então não se preocupe se você não vai amamentar porque aconteceu algo. Não, porque isso é culpa que você carrega e vai trazer um esgotamento emocional gigantesco sobre sua vida. E ato de amor também é sua presença. Quer dizer, também não. É mais que amamentar. É o que está dentro do seu coração, o que se passa sobre você. Então, se você se esgotar emocionalmente nesse período, porque você não consegue amamentar, você também não vai estar presente ali com o seu coração, com o seu emocional tranquilo. É verdade. Você vê quanta coisa, né? Que a mãe precisa pensar, né? E ainda a mãe não nasce com manual. Não. Ela não sabe de tudo. Pelo contrário, ela aprende dia após dia com cada situação que acontece ali. Porque ela pode ter convivido com alguém, até com você, sua filha, por exemplo, né? E você ter contado como foi. Mas agora é totalmente diferente com Totalmente a diferente. E as amigas, elas, se tiveram filho e terão, assim, também será totalmente diferente, porque os bebês são diferentes, né? Sim. Uns dormem a noite toda, que maravilha. Alguns não têm cólica, outros têm cólica aí durante 3 meses. Uns conseguem
ser amamentados, outros não conseguem. Às vezes é o bebê, às vezes é a mãe, é o peito. É tanta coisa. São muitas coisas, mas a porcentagem maior é o emocional ali. E você disse algo também de suma importância aqui, quando você diz assim, ó, a mãe, tudo ali é novo para a mãe, certo? E aí, não é por maldade das pessoas, mas você diz, hein, faz desse jeito. Aí a outra visita vem e faz, não, faça desse jeito. Todo mundo querendo ajudar. Comigo, é todo mundo querendo ajudar num ato de amor. Só que essa mãe, ela já está esgotada por conta das situações difíceis que ela está passando no dia a dia. E aí ela acumula todos esses conselhos e talvez ela se perca Mas nisso. com certeza se perde. Um diz, não pode dar água, tá? Aí a outra, com este calor de Cuiabá você não vai dar água pro bebê, dá uma colherinha. A outra, não, melhor dar um chá. Não pode dar chá, não pode dar água, é só mamar. É só o leite. E aí essa mãe... Meu Deus do céu, é muita coisa, muita informação. E às vezes, aí essa criança às vezes está com os gases, alguma coisa, e ela fala, meu Deus, e eu faço o quê? E nesse momento ela tem a sensação de frustração. E eu quero dizer para as mães e para as mulheres que estão ouvindo que não é frustração, não é sobre isso. Você tem que tentar, claro, mas você tem que se adaptar naquilo que o seu filho precisa. E você é mãe, você tem esse sexto sentido ali, né? Ai, tá com frio, ai, tá com calor, não pode isso, não pode aquilo. Antigamente, nós não podíamos, né? Falava que não podia lavar o cabelo durante os 30 dias. Imagina! E tá tudo bem para quem fez, não é verdade, Gisele? Tá tudo bem. Você já pensou 30 dias sem lavar o cabelo? Tá tudo bem se deu certo, né? Tá tudo bem. Eu acho que no segundo dia eu já lavei. Ai, que delícia. Sim. Como é bom. Mas são coisas Que sensação. Nunca mais esqueci a sensação de lavar o cabelo. É verdade. Nossa, que maravilhoso. É verdade. Que maravilhoso. É algo libertador, não é? Mas as pessoas faziam e para umas davam certo, para outras não. Então eu preciso adaptar naquilo que é a minha realidade e não a realidade daquela criança, porque aí, por exemplo, nós recebemos uma visita, talvez, que a criança é quietinha e aquela mãe que está ali sem dormir, por várias situações, ela olha e fala, mas meu filho não é assim, e qual é a primeira pergunta? Qual é o primeiro questionamento? O que eu estou fazendo de errado? Por que a mãe sempre primeiro vai pensar, o que eu estou fazendo de errado? Sim. Quando na realidade, talvez é o organismo do filho, né? Talvez está se passando algo e precisa se levar mesmo no pediatra, em um especialista. Não é sua culpa tudo. Não é. Bom, ô meninos, o relógio tá virado, tá de costas pra mim aqui, tá? Aí eu fico sem saber o horário aqui de finalizar o tema com a Tatiane. Depois eu vou tirar uma foto de como tá, olha como tá o relógio. Verdade. Agora ele vai arrumar, né? Só que fala que tá sem pilha. Não, tá. Ok, muito bem, agora sim. Ainda temos alguns minutinhos. Então vamos aproveitar esses minutinhos e dizer para as mães que estão em casa que é o seguinte, né? Não tem receita. Não tem. Não tem. Ai, gente, se tivesse, meu amor. Não tem. Não tem receita. Cada uma vai passar por determinados... por momentos difíceis, outros nem tanto. E como eu disse no início, uns terão mais apoio, umas terão mais apoio, outras não. Sim. Outras terão o pai sempre por perto, outras não. É tudo muito, muito diferente uma da outra. Mas eu acho que uma coisa assim vai ser sempre igual, né? Eu acho que vai ser sempre igual. É a vontade de acertar. Né? A vontade, aquela vontade. E você vai acertar sempre. Do seu jeitinho, vai dar certo do seu jeito. Olha que legal isso, como é diferente também, né? Você vai acertar do seu jeito, aí vai ter aquela cartilha que você vai montar para você, que é a sua cartilha, com o seu filho, que deu certo. E aí você pode se perguntar futuramente, mas o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Você fez tudo certinho, tudo, não tenha dúvidas. Desde o momento de, vou amamentar ou não vou, vou deixar com alguém para eu sair e curtir um pouco da noite, quero sair um pouco, ou vou ao salão fazer a unha, vou deixar com o vizinho. Aquilo que você achar que tá ok, que tá certo, é o correto.
Agora o que os outros vão dizer, aí já é outro departamento, meu amor, e você deixa pra lá. Isso mesmo, deixa pra lá. Por quê? Como eu me ajudo emocionalmente, então, para essa mãe que está sobrecarregada, que está cansada? Como você se ajuda? Dando um tempinho para você. Que seja de 15 minutos, de meia hora, de 1 hora. Vai ali, faz sua unha. Meu Deus, mas eu vou me sentir culpada de deixar. Deixe tudo arrumadinho, saia, faça. Saia um pouco do ambiente, desça para baixo, converse com pessoas, não se isole. Cuide de você, porque esse momento não pode ser só marcado pelo fato de você ter se tornado mãe. Claro. Precisa ser marcado também pelo amadurecimento, por aquilo que você tem recebido de bom nessa nova estação. Então precisa se cuidar, sim. Precisa desse tempo. Hidrate sim. seu corpo, lave o cabelo, faça uma hidratação maravilhosa, faça uma maquiagem. Depois que a gente tem um bebê, demora tanto para as roupas voltarem a servir, né? Sim. Eu lembro que toda semana eu provava as roupas. Porque o corpo toda semana eu ia lá e provava tudo e nada servia. Então, hoje vai ter muita coisa diferente, como eu disse pra você, né? E eu acho assim, a maquiagem faz parte também, sabe? Passa um blushzinho. Mas eu vou ficar em casa. Não tem nenhum problema você ficar em casa. Né? Se arrume dentro de casa. Como eu falei, vá ao salão se der um tempinho, dá um jeito, sempre dá um jeitinho, né? E tem aquele momento só teu também, de poder tomar aquele banho um pouquinho mais demorado. Aí você pode falar assim, Gisele, banho demorado com meu bebê não dá, né? Deixa com alguém, coloca no colo de alguém, vai tomar esse banho, é tão importante. O banho ele é muito importante, principalmente nesse momento. Sim, ele é muito importante. Todas as atitudes que você puder fazer para com você, faça. Por quê? Essa criança vai crescer e você vai permanecer sendo mãe. Uma vez mãe, sempre mãe, né? Você tem agora esse papel, você vestiu agora esse papel e você vai continuar sendo mãe. Então, nós precisamos aprender que cuidar de si é em qualquer estação. É quando eu inicio um relacionamento, é quando eu caso, quando eu termino um relacionamento. Quando eu termino um relacionamento, eu preciso aprender a viver as estações sem descuidar de mim. E às vezes a pessoa acredita que cuidar de si é fazer uma viagem longa. Não, começa nos pequenos detalhes. Então nós podemos desafiar essas mulheres que estão nos assistindo aqui, Gisele, está chegando aí o Dia das Mães, a se celebrar. Exatamente. E aos filhos que estão assistindo também, a se preocupar também com essa mãe por dentro. Porque nós vamos fazer homenagens, nós vamos comprar presentes, está tudo bem, que é o por fora. Mas nesse Dia das Mães, talvez você possa celebrar diferente essa mulher. Celebrando, dando um tempo para ela, ouvindo ela, né? Ajudando ela emocionalmente. Porque não é porque uma mãe está sempre sorrindo ou com as mãos estendidas para você, filho, que ela está bem. Então nós precisamos aprender a celebrar por dentro também. É isso mesmo. Ai, que delícia! Tatiane Cardoso, psicanalista clínica e especializada em mulheres, veio hoje para falar sobre a difícil tarefa de ser mãe, os desafios, mas também a gostosura de ter um bebezinho no colo. É verdade. E mães não precisam ser perfeitas. Não. Elas precisam estar emocionalmente vivas. Exatamente. É sobre isso. Sobre isso. Tatiane, muito obrigada. Eu que agradeço. Por vir e ter falado de um assunto tão delicadinho, né? Verdade. Mas tão gostoso de falar tão também. Gostoso que aquece o coração de quem é mãe. E parabéns. Obrigada. Vovó recente. Deve estar babando, né? Muito, muito mesmo. É um amor doce, quentinho, qual inexplicável. Júlia. Júlia. E a mãe? Rafaela. Então, um beijo para Rafaela, para Júlia. E que bom, né, que você, Júlia, que a Júlia é a filha. Não, Júlia é a netinha. Rafaela, a filha da Rafaela. Então, que bom que a Rafaela tem uma mãe aqui, a Tatiane, que já é uma rede de apoio. Ficou uma semana, ajudou. E com certeza eu volto lá. Então, com certeza ela vai falar, mãe! Sim. Já estou aqui. Legal, muito obrigada. Vamos agora para o intervalo e na volta do Dr. Marcel Noronha, que vai também falar sobre gestação,
Só que ele vai falar sobre diástase, que é muito comum após a gestação. E aí nós queremos saber se é só com cirurgia que resolve. Já já o Dr. Marcelo Noronha estará aqui, depois do intervalo. A natação é uma das atividades mais completas para o corpo e para a mente. Na Academia Medley, o treino de natação para adultos é pensado para todos os níveis. Com orientação de professores experientes, você melhora a respiração, fortalece a musculatura, aumenta a resistência e ainda reduz o estresse do dia a dia. Cuide da sua saúde, movimente seu corpo e descubra o prazer de nadar. Academia Medley. Tradição, qualidade e resultados dentro d'água. Ah, Mato Grosso. A gente não esquece como era difícil. Há 8 anos estávamos quebrados. Salário atrasava. Escola de lata. UTI fechava. Mas isso ficou para trás. Olha o quanto nosso estado melhorou. O governo asfaltou, nos últimos 7 anos, mais do que tinha desde a criação do Estado. Estradas que levam vidas. Pontes que ligam famílias. A educação estadual decolou. Da 22ª para a 8ª melhor do país. Hoje, o filho da educação pública tem uma oportunidade de verdade. O Ser Família está ajudando mais de 40 mil famílias a conquistar a casa própria. 5 hospitais públicos em construção. E o Central, o melhor hospital público do Brasil, já está atendendo. Em 7 anos, resgatamos o orgulho do nosso Mato Grosso. Nosso estado aprendeu a andar para frente. Encontramos o caminho certo. Tá muito melhor viver em Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O governo de Mato Grosso mostra que é capaz. Foi lá e fez, vai lá e faz. O governo de Mato Grosso concluiu e entregou o Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Você tá num hospital de ponta, né? Algo que a gente nunca viu aqui dentro do estado de Mato Grosso. Nem hospital particular daqui oferece essa estrutura. E é gostoso quando você chega num ambiente acolhedor. Em menos de um mês, a médica encaminhou ela para fazer a cirurgia e, graças a Deus, foi rápido. Vai estar livre, né? Agora foi inaugurado o novíssimo Hospital Estadual do Alto Tapajós. E ainda tem mais 4 hospitais sendo construídos no estado. A gente tá vendo muita coisa boa acontecendo, né? Mato Grosso merece. Muito. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Volta! E eu conversei anteriormente aqui com a Tatiane Cardoso, psicanalista clínica. E agora estou recebendo, ele disse que é psicanalista com bisturi, gente. É uma profissão nova, ó, já apareceu. De novo, volta aquele ângulo lá. Volta. Doutor Marcelo, vai pra frente um pouquinho agora. Olha lá você, ó. Cadê? Ele foi, arruma o sapato. Volta pro ângulo. Arruma o sapato. Não, eu já arrumei. Já só tava puxando. Eu quero ver você lá. Gente, aqui, ó, amor, aqui é assim, ó. No ao vivo, entendeu? Eu não posso segurar, colar o Dr. Marcelo ali. Não posso grudar ele no sofá. Psicanalista com bisturi, porque a gente falou sobre como é, o que é ser mãe, como é ser mãe. E isso o Dr. Marcelo não sabe e não saberá. Eu tenho Não até curiosidade, saberá. mas infelizmente eu não vou ter esse privilégio, né? De Não vocês. terá esse privilégio. Mas você tem o privilégio de ter mãos, né?
maravilhosa, ser um cirurgião plástico e cuidar dessa mãe. Eu tenho o privilégio de ter muitas mães pós, né, ou antes da gravidez, que eu tenho convívio e contato diariamente, né? Então, eu não tenho filhos, não tenho útero, né, Gisele? Mas eu convivo com elas. E você é pai de 2, né? Sou pai de 2, né? Sou casado, mas eu tenho essa convivência quase que diária no consultório, né? Então eu com tenho. As queixas. E vai essa mulher também que está com sono, cansada, com criança pequena, já pensando na cirurgia que ela quer fazer. A gente fala que é o psicanalista de bisturi, é lógico que é uma brincadeira, né? Mas a gente escuta muitas demandas e às vezes, muitas das vezes não é cirurgia, né, Gisele? A psicanalista sabe mais do que eu, né? Então às vezes é uma conversa, uma orientação, né? Isso acontecia muito, tinha um caso de uma moça que tinha uma preocupação assim que veio na minha memória, no livro do Dr. Ivo Pitangui, né, falecido, maior cirurgião nosso, famoso no mundo, no Brasil. E aí ele estava contando um episódio, uma moça estava deprimida, não se sentia bem, bonita, tinha os problemas pessoais, não lembro exatamente o que era, mas é real esse caso. E ela queria fazer uma cirurgia na face. E aí ele pegou e falou, por que você não faz a sobrancelha e não vai no salão de beleza arrumar o cabelo, né, fazer um penteado, alguma coisa assim. Ela achou meio estranho, mas ela foi nessa conduta médica e ela voltou depois feliz da vida, agradeceu e ela queria fazer uma cirurgia no rosto por conta disso. Aí o que ele diz, né, às vezes é uma conversa, uma orientação, né, um colo, né, uma palavra ali amiga de alguém às vezes com uma sensibilidade ali que está fora ali do convívio da paciente, né, ou do paciente que às vezes é isso, né? Então, por isso que a gente fala que é um pouco psicanalista, um pouco psicólogo, né, Gisele? Imaginem só. Que história, e a história real ele colocou no livro, então quando você falou, eu penso nisso, né? Enfim, e nas minhas reparadoras, né, que a gente já conversou aqui, nos meus pacientes de reconstrução de mama, que estão passando por um câncer de mama, que a gente já trouxe várias histórias aqui, né, Gisele? Então, a gente acaba sendo um psicólogo também, né? Não tem jeito. Indiretamente, e tem que dar esse acolhimento, né? Ela vai abrir o jogo com você, né? E tem que dar e a gente tem que, nela, e tem que honrar essa confiança dela e ficar no consultório. A gente não fica conversando nada sobre o que está no consultório, né? É um segredo médico, né? Que a gente aprende na faculdade. Ético, né? É ético para a gente não passar essas histórias. E a gente ajuda de alguma forma, né, Gisele? Às vezes uma palavra, né? Às vezes é uma palavra, um braço amigo, um conselho. Loucura. E não uma cirurgia, e não um bisturi propriamente dito, né, Gisele? Muitas das vezes né? Eu fico imaginando essa mulher, né? Ela fez a sobrancelha e arrumou o cabelo, Arrumou o cabelo. Economizou, hein? Aí ele fala que não era só isso, que tinha um pouco de depressão, desânimo e tal, e ela conseguiu ver isso, ela falou, acho que ele orientou ainda mais o psicólogo, conversar com alguém, e ela meio que ela fez um pouco de cada coisa e deu certo, e ela, né? Aí ele falou que foi um caso, né, às vezes é melhor não operar, né, às vezes você fica famoso, é uma outra coisa clássica dele, às vezes de não operar do que operar o paciente, né, que a gente fica sempre cobrado, ainda mais hoje em dia com alta performance, com resultado, né, mas a gente esquece às vezes do lado humano. É isso. Bom. Mudando de assunto. Mudando de assunto. Mudando de assunto, mas não mudando muito, porque a gente está falando aqui da mãe, da mulher, da gestação, da diástase abdominal, que é o afastamento dos músculos, que eu já falei aqui no início, aqui na barriga, que se dá geralmente na gravidez. Na gravidez, exatamente. Então é uma consequência. A gente brinca aqui de maneira resumida, a gente falou no último programa algumas coisas. Então quem se interessou da diástase é a separação do músculo. Né? Eu sempre dou um exemplo da porta de correr, dessas de casa, então quando você abre a porta é como se for, é o músculo que afastou. Porque o bebê está crescendo ali dentro. O bebê cresceu, aquela estrutura às vezes não suportou a pressão e aí a evolução disso é um afastamento da musculatura. Às vezes é pequeno, o paciente nem importa, Gisele, convive com isso a vida inteira. É porque engorda demais? Aquela gravidez, nossa, engordei 20 quilos, 25 quilos, aí a outra, nossa, engordei só 8. Não. Tem associação, mas não é só isso. Então, assim, não é porque aumentou pouco o abdômen que ela não vai ter. E o contrário, que teve um abdômen que estendeu muito. Depende da estrutura, né, da característica do tecido da paciente, isso geralmente tem a parte familiar. Então, a mãe, por exemplo, da mulher, né, que teve
a filha pode ter, depois que tiver filhos e assim sucessivamente. Genética. Mas normalmente quando aumenta muito o útero, pela quantidade do líquido lá dentro, ou pro próprio tamanho do bebê, ou muito peso, que a gente conversou, obesidade, né, mais grave, a gente tem esse afastamento, essa pressão que gera na parede da barriga e aí gera esse afastamento. E quando que ela percebe? Quando que ela vai perceber que tem esse afastamento? Quantos meses depois da gestação? Da gestação? Nos primeiros meses, Gisele. Não tem uma data assim ela emagrece cravada. tudo? Porque o paciente geralmente está mais inchadinha, né? O útero está grande. E aí, então a barriga fica um pouco maior e aí o útero vai regredindo, né? Vai diminuindo de tamanho, vai cicatrizando ali, o corpo vai voltando ao normal, entre aspas, os efeitos da gestação. E aí depois, às vezes a paciente perde um pouco de peso nesse inteirinho, né? Desse ajuste, ainda mais se fazer amamentação, né? Porque perde muita caloria a amamentação, né? Perde muita energia a paciente. Aí depois desses primeiros meses que ajusta o corpo, aí já dá para notar. Entendi. Então vamos agora para os famosos slides. Isso. Sem slide, o Dr. Marcel vem aqui, tem que ter slides, eu trouxe não? pouco hoje, tá, Gisele? Pouco, mas reclamaram explica tudo, pra mim né? que tinha muito e tal, eu trouxe pouco. Brincadeira. Eu trouxe pouco porque eu tentei resumir. Então, a gente já está indo para cirurgia, olha aí. A gente já correu. Mas a gente já falou isso, tá, gente? Então, quem se interessar pelo assunto, a gente já gravou um programa, né, Gisele? Sim, o anterior 2 semanas atrás sobre lá no YouTube, sobre a diástase. Então, aqui é a parte 2, né, Gisele, que a gente tá conversando. E aí eu conversei com a Gisele antes para a gente falar um pouquinho das novidades, né, e o que a gente faz quando a gente tem a diástase. Né, e eu vou contextualizar isso. Então, é um assunto muito importante, Gisele, porque ela meio vai nortear o que a paciente quer. Então, a diástase passa a ter um papel importante. Por quê? Porque aumentou o número de tratamentos por conta dela, né? Então, eu criei esse slidezinho que a gente tem 2 perguntas, né, para o paciente. Então, ele chegou, a gente pergunta, dentro desse contexto que a gente está conversando no programa da diástase, o paciente tem ou não tem diástase, Gisele? Essa é a pergunta, né? Então, se ele não tem diástase, a próxima pergunta, o paciente quer uma melhor estética? Né? Normalmente essa é a primeira, né? Mas ela quer uma melhor estética? Se ela quiser, então normalmente a gente vai para a lipoaspiração corporal, né? Para definir o corpo. E a gente pode associar ou não uma tecnologia retratora de pele, que é um aparelho, Gisele. Isso a gente pode falar mais para frente, tá, pessoal? A história da tecnologia retratora de pele. Que é junto com a cirurgia. Que é junto com a cirurgia. Por quê? Porque não tem diástase, não tem o que tratar. Então ela vai fazer só a cirurgia estética, propriamente dita. E se ela não tem diástase e não deseja melhor estética, nada a fazer. Na verdade, ela nem foi na consulta, né, Gisele? Vai pro salão fazer a sobrancelha. Vai pro salão, né, vai viajar, enfim. Mas é só pra gente fazer um protocolozinho. Então, nada a fazer. Ela não quer melhor estética, não tem diástase, tá ok. Tá vida linda. que segue, vai pra academia, né, continua com os hábitos de vida. Agora, o paciente tem diástase, Gisele. Então, ele fez diagnóstico ou no exame físico, ou ela vem com um exame de ultrassom, algum exame de imagem que aparece já a diástase. E aí, a próxima pergunta é, deseja melhor estética? Então, o paciente quer fazer alguma coisa no corpo, né? Se ela quiser, aí a gente tem que avaliar, mas normalmente a gente pode fazer igual do outro grupo. A gente pode fazer a lipoaspiração, a gente pode usar a tecnologia retratora de pele também na mesma cirurgia, ou a gente vai fazer uma abdominoplastia. Por quê? Porque o paciente tem uma flacidez mais intensa. Então aí a gente vai colocar, o paciente tem diástase e quer melhora, quer uma plástica associada, então a gente tem que levar algumas considerações sobre isso, porque isso vai mudar o tratamento. Mas deixa eu aproveitar aqui, porque algumas pessoas ainda não sabem quando ela vai fazer uma lipo, ela tem vontade de fazer uma lipo. E ela acha que pode fazer. Mas algumas mulheres não têm indicação para lipo, e sim para abdominoplastia. Porque se fizer lipo, vai ficar pior do que está. Então, quando faz lipo e quando faz abdominoplastia? Então, a lipoaspiração isolada, Gisele, assim, um conceito importante. Eu até estava olhando alguma coisa a respeito, a gente pode falar sobre isso, né? Toda lipoaspiração gera um pouco de flacidez de pele. Então, isso é uma verdade. Sim. Às vezes o cirurgião tem um pouco de receio de falar, né? Porque é uma coisa chata da cirurgia que ele quer oferecer, vender a cirurgia. Então, toda a lipoaspiração comum, tradicional, ela gera um pouquinho de flacidez.
Se a pele do paciente é boa, não tem flacidez nenhuma, geralmente pacientes jovens, 20, 30 anos, não tiveram filhos, mesmo a lipoaspiração, a pele vai conseguir, na minha opinião, suportar a cirurgia e não vai gerar essa flacidez importante a ponto de ser uma queixa, ser um problema. Então é uma lipoaspiração tradicional de definição, na verdade, né, que a gente fala hoje. Agora, as pacientes que têm um pouco de flacidez, independente da idade, geralmente pós-gestação, aí hoje em dia a gente tem orientado o uso da tecnologia, que é um aparelho que a gente usa durante a cirurgia. A gente vai falar só dele, tá, gente? Isso aí eu tô falando a Gisele aqui ao vivo, mas a gente vai falar sobre essa tecnologia. Então a gente usa esse aparelho junto na cirurgia. E aí, além da lipoaspiração que o paciente quer, melhorar o contorno corporal, né, tirar a gordurinha localizada, a gente aplica esse aparelho para contrair a pele. Aí a gente faz o serviço completo, vamos dizer assim. Então a gente está usando a tecnologia a nosso favor. Aí não tem a... Mas isso que a gente está conversando, né, é um grupo de pacientes que tem ali uma flacidez leve ou moderada, que a gente fala. A gente classifica em 3 grupos, né? Leve, moderada e severa. Então, leve até a moderada, a gente dá para fazer esse tratamento que a gente acabou de passar. Quem vê isso, né, Gisele? A gente, o médico, que vai avaliar o grau de flacidez. Não tem um aparelho, um exame para isso. É mais um exame físico, na palpação da pele, na experiência do cirurgião com a cirurgia. Então, a gente classifica nos 3 grupos. Então, leve e moderado é isso, né? Com ou sem a correção da diástase, que a gente já vai falar. Agora, o paciente tem uma flacidez severa, emagreceu muito, a gravidez ali aumentou muito o útero na regressão, né? O abdômen cresceu muito, e aí tem um abdômen, tem uma flacidez importante, Gisele, é aquilo que você fez na pergunta. Aí ela tem indicação, na verdade, de uma abdominoplastia, retirar cirurgicamente essa pele. E aí, se fizer a lipo vai mesmo com a tecnologia não vai dar conta. Sim, vai sobrar muita pele. De corrigir essa flacidez. Então, essa flacidez é cirúrgica, tem que cortar, né? Jogar fora essa flacidez. Mas aí a gente associa sempre a lipoaspiração hoje em dia, Gisele. Então, assim, a gente fala que é lipoaspiração mais abdominoplastia. Ou lipoabdômen, que o pessoal gosta de falar na internet. Então, uma lipoaspiração corporal mais abdominoplastia. Aí, com isso, a gente não usa tecnologia, porque não pode usar quando a gente descola o tecido quando a gente faz uma abdominoplastia. Agora vamos falar da diástase com esses procedimentos. Isso. Com essa cirurgia aí. Aí a diástase entra, aí a gente divide, por isso que é importante a gente dividir esse grupo de pacientes, né? Baseado na flacidez, né, Gisele? Que vai ditar. E se tem ou não diástase, pelo menos esse é meu raciocínio, pessoal, no consultório. As minhas pacientes, eu até falo do jeito que a gente está conversando aqui. Então, a gente avalia a flacidez e avalia se tem ou não diástase. E aí vai propor os tratamentos. Então, aquele paciente com flacidez leve a moderada, Gisele, que quer ajustar o corpo, que vai para uma lipoaspiração com ou sem tecnologia, se não tiver diástase, é isso. Concorda? Não tem o que fazer, não tem diástase, ok, vai puramente estético, né? Agora, se a paciente tem a diástase, a gente tem que corrigir a diástase. Sim. Por quê? Porque senão, se fizer a lipo e ela tiver, vai ficar abaulada aqui no centro e ela vai operar de novo. Vai ficar bem ela evidente. vai se incomodar. E muitas das vezes, o abaulamento, nem ela acha que é gordura, mas é a diástase, é o abaulamento pela fraqueza que a gente conversou da parede abdominal. Então, isso tem que ser tratado cirurgicamente, concorda? E aí a gente vai, hoje em dia, que modernizou o tratamento, quando o paciente não tem indicação de abdominoplastia, a gente tem agora 2 tipos de tratamento para diástase. Para a gente não cortar ali e fazer isso aberto, que a gente fala, mais invasivo. Então dá para a gente fazer por vídeo, igual de tirar a vesícula, faz os furinhos no abdômen e opera-se com câmera dentro do abdômen e corrige a diástase. Ou agora, mais recentemente, nos últimos anos, com robô. Então a cirurgia é robótica. É do mesmo jeito, tem os furinhos, mas aqui embaixo fica mais disfarçadinho e a dissecção é mais precisa, é mais delicada com o robô. Então a gente tem o robô hoje que nos ajuda nesse sentido. Então a gente não vai cortar, antigamente a gente fazia uma mini abdominoplastia, Gisele, para corrigir essa diástase nessa situação. Então o corte era maior, era um pouco mais agressiva a cirurgia. Agora com a vídeo e mais com o robô, que é muito mais preciso e mais delicado, então a gente tende a ir para esse caminho para corrigir a diástase se tiver diástase. Então esse é um grupo. Ficou algum slide ali? Ficou. Aí a gente passa rapidinho.
Isso. E aí se tem, aproveitando esse que os meninos colocaram para pegar o gancho, Gisele. Aí se o paciente tem, igual você fez a pergunta, se o paciente tem uma flacidez importante do abdômen, da barriga, ela precisa tirar isso cirurgicamente. E a diástase nessa história? Aí a gente vai fazer o clássico, que é fazer a abdominoplastia e corrigir cirurgicamente a diástase. Então eu corrijo a diástase em vez de ser a cirurgia robótica, por exemplo. Então na mesma cirurgia a gente faz a abdominoplastia, faz a lipoaspiração, se for preciso, normalmente a gente faz porque melhora o contorno corporal, e a gente faz o tratamento com a aplicatura e corrige a diástase. Aí eu corrijo, eu faço tudo, né? A gente faz tudo na mesma cirurgia. Agora, se o paciente não tem indicação da abdominoplastia, o que tem de novo é o vídeo e o robô. Quem não corta, não precisa de cortes, é só os cortezinhos pequenos, né, para poder fazer. Aí o foco é só a diástase mesmo. Aí o foco é a diástase. Então, isso é recente, isso é dos últimos 3 a 5 anos que a gente começou a ter uma rotina, né? Aqui em Cuiabá, por curiosidade, tem 2 hospitais que tem o robô já. É recente, acho que foi o ano passado ou retrasado que chegou. Então é uma coisa nova aqui pra gente, mas em São Paulo já é corriqueiro, já tem mais tempo, né? O robô. Então a gente tem essa outra ferramenta que até pouco tempo atrás a gente não tinha. Então é interessante. É obrigado, né? Se o paciente pergunta, a gente diz, não é obrigado, é uma ferramenta, né? Então a gente tem as possibilidades. Dá para esse paciente, não quer vídeo, não quer a parte robótica, dá para a gente fazer da forma antiga, vamos dizer, entre aspas, convencional, de fazer um corte e fazer a correção de diástase, dá também para fazer isso. Mas acho que diante de tantas mudanças, o paciente ainda quer algo tão... Às vezes quer, Gisele, às vezes quer ou não se importa. Talvez seja aí é muito individual. Seguro, né? Uma outra coisa, fez a cicatriz, é uma mamãe, tem cicatriz de cesárea. Às vezes a cicatriz está feia, ela quer corrigir, é uma deixa para a gente fazer isso. Então o robô não é tão importante, porque se ela quer corrigir, a gente já está perto ali para poder fazer. Então eu mesmo vou fazer a correção. Aí é cada um, né? A gente está fazendo de uma maneira geral aqui para todos, mas aí tem a consulta que vai, né, bater o martelo ali, ver as possibilidades com o paciente. Vai depender das queixas, né, do paciente. E tem um slide ali para a gente colocar, só para o pessoal ver, o último. Então é aquilo que a gente conversou, tá, Gisele? Só para a gente ilustrar. Então o paciente tem diástase, mas ele não tem uma flacidez severa, né? Ou seja, traduzindo, ele tem uma flacidez leve a moderada e tem diástase. Então, o que a gente faz? Ali no caso é um caso meu de lipo, né? Ou lipo de definição, podendo ou não usar tecnologia, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho, tá, pessoal, da tecnologia nos próximos programas. E ali na foto da esquerda é um exemplo de cirurgia por vídeo, que acho que todo mundo já viu, de tirar a vesícula, que eu falo, né? É mais antiga. E do lado direito é o robô, é o Da Vinci, né? É o robô. É Da Vinci o nome dele? Da Vinci. E aí é parecida a cirurgia, Gisele, só que o robô é mais preciso, descola menos tecido, por consequência a recuperação é mais rápida. Mas quem está ali por trás do robô são vocês, né? É o médico, E da cirurgia robótica, quem faz? Você faz, doutor Marcelo? Eu falo, não, eu não faço, eu não sou especialista em robô. Então, assim, a gente tem uma equipe, tem cirurgiões especializados em cirurgia robótica hoje em dia, Gisele. Não é só robô, eles operam outras áreas, por exemplo, urologia, mas eles têm uma subespecialização em cirurgia robótica. Eles aprenderam a fazer, fizeram um curso e aí eles refinaram a mão e eles fazem. Então, quando a gente usa a cirurgia robótica, é mais uma equipe, né, para poder cuidar do paciente. Aí a gente traz isso porque a gente tem aí um projeto, né, a gente está organizando isso de fazer qual que é o que eu brinquei, qual que é a cirurgia mais sofisticada, né, Gisele, vamos dizer assim, unindo esses conceitos. Então, a lipoaspiração de definição, associada a uma tecnologia de retração de pele, se a paciente tiver indicação, obviamente, né, pessoal, e mais a correção de diástase por robô. Então isso é o ápice, assim, é o suprassumo da cirurgia plástica hoje, né? Então existe uma coordenação, precisa ser equipes coesas, equipes que se conversam, para a cirurgia não ficar lá 20 horas, né, Gisele? Então precisa ter uma equipe bem entrosada para a gente otimizar o tempo para poder fazer tudo isso. Mas é possível, a gente
tá organizando para fazer isso aqui em Cuiabá também. Que maravilha, já pensou? E fora de Cuiabá, eu converso, até conversei num dos hospitais, falei, essa é a cirurgia mais tecnológica. Se você quer mídia, né, Gisele? Falar bem, falar de tecnologia, essa é a cirurgia mais tecnológica, mais avançada, vamos dizer assim, que a gente tem hoje no mundo, né, nem no Brasil. É associar essas coisas, né? Porque você faz pequenos cortes e você muda toda a estrutura do paciente, né? Que legal. Com uma cirurgia minimamente imaginando invasiva. o que vem por aí, hein, dona Marcelo? Fica imaginando o que vem aí, o que está por vir ainda, né? Então é isso da diástase. Então ela teve umas mudanças, né? Por isso que a gente trouxe, é meio específico, né, Gisele? É um assunto relativamente antigo, todo mundo já sabe um pouquinho, mas vai evoluindo. Com certeza. Tudo que a gente fala aqui, quando vem novamente o tema, como eu falei no comecinho do programa, sempre a gente vem reeditando, na verdade, né? Sempre vem com novidades e a gente precisa informar. Conversei com o Dr. Marcelo Noronha, cirurgião plástico, e o assunto foi diástase abdominal, que é o afastamento dos músculos da barriga. Você viu aí as maneiras, então, de fazer uma cirurgia, o que pode ser feito, o que não, o que pode ser feito junto, né? Que é importante também. Dr. Marcelo, muito obrigada. Obrigado, vamos brindar, Gisele. vamos brindar. Um brinde, então. Que a vida é maravilhosa. Feriado que está se aproximando, todo mundo vai descansar, né? A todos vocês, meus amores, um belo feriado e a gente se vê, vamos lá, geral, a semana que vem. Beijo, tchau.